Olá, pessoal. Então vamos dar continuidade à resenha do livro O Fim do Alzheimer, Guia Prático do Dale Bredesen, editora Objetiva de 2020. Bom, hoje nós vamos falar sobre o capítulo 16, Estímulo Mental, Expandindo o Cérebro. Bom, esse capítulo é muito interessante porque ele vai falando, a princípio, das mudanças de conceito que vem acontecendo aí nas últimas décadas nos estudos da neurociência. Em um passado não muito distante, nós imaginávamos que o cérebro não tinha nenhuma capacidade de regeneração. A gente imaginava que nós tínhamos os extremos do organismo em capacidade de regeneração, como, por exemplo, a pele e o fígado com excelente capacidade de regeneração e o cérebro praticamente sem capacidade de se regenerar. E os estudos foram mostrando que não era bem assim. E começaram os conceitos de neuroplasticidade. Neuroplasticidade diz respeito à capacidade de mudança, até mesmo estrutural do cérebro, de acordo com os estímulos ou as agressões do meio. Então, hoje nós sabemos que o cérebro tem sim capacidade de regeneração, tem sim capacidade de adaptação, de mudança de predomínio de conexões neuronais. Então, sempre é hora de estar estimulando o cérebro. Isso é um dado muito importante para que a gente entenda que em qualquer idade nós podemos estar aprendendo, né? Então, as mudanças de conceito, então atualmente se fala muito em neuroplasticidade, e o nosso cérebro tem a capacidade de criação de novos neurônios e reforços sinápticos, seja em resposta a estímulos mentais, seja na recuperação de áreas lesadas. Inclusive, o Prêmio Nobel de Medicina de 2000 foi dado para pesquisadores que estudaram uma lesma do mar, mostrando os mecanismos de aprendizagem e memória. E esse trabalho mostrou uma base irrefutável de que o aprendizado altera a estrutura cerebral. Isso é muito interessante, né? Nós estamos sempre com a capacidade de mudar nossas estruturas dentro do cérebro. Nós podemos sempre estimular vias neuronais que nós já usávamos no passado, mas nós também podemos começar a estimular novas vias neuronais, novas conexões. Então, nós estamos sempre capazes de aprender. Nós sempre podemos aprender. Então, esse é um detalhe fundamental. A capacidade de aprendizado sempre estará presente. Então, se a gente leva uma vida vazia, sem estímulos, a gente vai perdendo conexões neuronais e perdendo neurônios. Então, essa vida vazia, essa vida sem desafios, ela predispõe a uma perda neuronal e, consequentemente, a uma redução do volume do cérebro. E isso vai interferir na nossa capacidade cognitiva. Por outro lado, se você tem uma vida socialmente ativa e está sempre enfrentando desafios estimuladores, aprendendo coisas novas, você está, então, reforçando as conexões neuronais e fazendo regeneração neuronal. Consequentemente, você vai evitar a perda de neurônios, vai evitar a redução de volume cerebral e vai conseguir manter uma capacidade cognitiva boa. Então, você decide, né? Se você quer ter um cérebro capaz do ponto de vista cognitivo ou se você vai perdendo capacidade cognitiva por não se submeter aos novos estímulos desafiadores. Então, ele vai dando umas dicas aqui muito interessantes sobre como desafiar o seu cérebro, como estimular essas vias neuronais. Então, ele começa falando, encontre sua tribo.
né? Muito importante as interações sociais. E aí ele cita até alguns estudos. Ele fala de um estudo em que as pessoas que participavam de grupos comunitários, elas tinham até 46% menos chance de desenvolver demência. Vocês vejam que é um número assim expressivo, significativo, né? Então, quem se socializa tem uma tendência de manter a capacidade cognitiva por períodos muito maiores. E ele diz o seguinte, que você nunca deve parar de aprender. É importante que você faça a sua reserva cognitiva. Independente do seu nível educacional, você pode estar aprendendo. Você pode ler, você pode aprender a mexer em um celular, em um computador. É algo desafiador. Então você não pode, na primeira dificuldade, pedir ajuda para alguém. Não, é muito importante que você insista, que você procure recursos próprios para resolver aqueles problemas, aqueles desafios. E essa é a forma de estimular suas vias neuronais. E isso é importante para você fazer uma coisa chamada reserva cognitiva. Provavelmente as pessoas que têm um nível cultural maior têm uma menor chance de desenvolver Alzheimer, justamente porque tem essa reserva cognitiva. Mas independente do nosso nível educacional, é possível melhorar então essa reserva cognitiva. E quanto maior essa reserva cognitiva, menor a chance da gente desenvolver um declínio cognitivo, uma perda de memória, uma perda de funções nobres cerebrais, tá? Então, sempre aprendendo e não declinar na primeira dificuldade que encontrar, principalmente quando a gente fala de novas tecnologias, né? É importante a gente estar atento, estar acompanhando, estar aprendendo, porque isso é uma forma de estimular vias neuronais diferentes. Ele sugere que a gente aprenda uma nova língua, isso é uma forma de você ativar múltiplas áreas cerebrais diferentes das habituais, isso traz reserva cognitiva também. Aprender um novo instrumento, um instrumento musical, ouvir música, né? Ele fala da importância de ouvir música, como a música estimula áreas diferentes do cérebro e como isso é importante para a nossa melhora cognitiva. Ele fala até de evidências científicas mostrando que o concerto para violino número 3 de Mozart, ele é capaz de oferecer neuroproteção pela indução de neurogênese, ou seja, fantástico isso, né? O concerto para violino número 3 de Mozart teria uma ação neuroprotetora. Muito bom. Mas, de maneira geral, as músicas são estimulantes, né? Mesmo porque a gente sempre associa as músicas a determinados acontecimentos da vida. Então, quando se ouve a música, além de prestar atenção na letra, no ritmo, na prosódia, a gente também acaba fazendo ligações com outras áreas cerebrais que vão trazer lembranças de acontecimentos. Então, ouvir música, no final das contas, é uma bela estimulação para o cérebro. Ele sugere também que a gente dance. Ele também fala de alguns estudos que demonstram que a dança oferece benefícios cognitivos. Dá para imaginar realmente porque, claro, né, a dança ela exige coordenação motora, ritmo, exige movimento de múltiplas áreas corporais. E isso significa exigir múltiplas áreas conectadas do cérebro. Então a dança ela é interessante. E aí ele cita alguns estudos, por exemplo, um trabalho da New England Journal of Medicine,
mostrou que a atividade de lazer para cidadãos idosos por um período de várias décadas descobriu que a dança oferece uma redução de risco maior do que qualquer outra atividade cognitiva ou qualquer outra atividade física estudada ali no caso, né? Porque foram separados esses idosos em grupos e aqueles que praticavam a dança, eles tinham uma redução de risco de 76% de desenvolver alterações cognitivas. Então a dança realmente foi muito importante. Então ele fala desse estudo da New England, muito interessante, muito interessante. Bom, então é mais ou menos isso. São as dicas para que você estimule seu cérebro. Então, seja ativo, desafie o seu cérebro regularmente, não desista de aprender, é importante se socializar, né? E lembrar que você é o senhor do seu destino, né? Você pode estimular ou não o cérebro. O ideal é não deixar a atrofia se instalar. Muito bom esse capítulo. Então, a gente falou aqui do capítulo 16, Estímulo Mental Expandindo o Cérebro, do livro O Fim do Alzheimer, Guia Prático, autor Dale Bredesen, editora Objetiva, de 2020. Muito obrigado.